Olá e bem-vindo à estreia do meu canal. Eu estou abrindo um canal no YouTube para falar de coisas que são bastante relevantes, de pessoas que vêm me pedindo há bastante tempo para fazer isso, porque a falta de informação no assunto que nós temos, que é a dependência química, e como você pode ver, o nome do programa é Drogas e Dúvidas, existe muita falta de informação. As informações são truncadas, existem mitos, existem achólogos, né? E eu não sou o tipo de pessoa que acha, eu sou o tipo de pessoa que sei, porque eu estudo, e é sobre isso que nós vamos falar nesse nosso canal. Então, você, para poder receber, para você poder acompanhar tudo que vai sendo falado, que vai sendo gravado, os vídeos que virão, você se inscreve no canal, dá um like, que é para a gente poder saber se está indo por um bom caminho ou não. Nos comentários podem deixar perguntas que a gente vai respondendo, né? Já que o programa é Drogas e Dúvidas, você pode deixar suas dúvidas aqui. Talvez a maior dúvida, né, e que só foi solucionada a partir do encontro de dois sujeitos, Bill e Bob, que fundaram os Alcoólicos Anônimos, é sobre a questão de alcoolismo na época, né, ser uma doença. Só recentemente que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como sendo uma doença. E aí, que tipo de doença é? Né? Ela é uma doença crônica, e ela tem sintomas, sabe? Portanto, para os requisitos de uma coisa ser considerada doença, ela tem determinados critérios a serem cumpridos. E alcoolismo, dependência química, adicção, eles têm todos esses critérios. E sobre esses critérios nós vamos falar eventualmente, e a clareza de que é uma doença é uma coisa que precisa ser explícita. Nós temos que introjetar que é uma doença. A partir daí nós podemos ter um outro olhar, porque existem vários olhares, várias abordagens sobre esse tema. A curto, né, modo e muito simploriamente falando, né, você tem a abordagem moral, né? A dependência química, o alcoolismo é uma safadeza, se você criar vergonha na cara, você para. Essa é a abordagem moral. Você tem a abordagem religiosa. Essa abordagem é você é um grande pecador, se você se abster de pecar, se arrepender, você estará curado desse vício, né? Porque aí a palavra entra como realmente uma conotação moral, religiosa. Você tem a abordagem psiquiátrica, né? Se eu conseguir acertar a medicação correta, você irá parar de usar drogas. Você tem também a abordagem psicanalítica. Se descobrirmos a razão, né, o trauma inicial pelo qual você se tornou um adicto, então isso estará solucionado. E temos a abordagem eclética, que ela mais ou menos engloba, como o nome próprio diz, eclético, né? Ela aborda todos os aspectos da doença, né? Normalmente nos centros de tratamento, nos centros de reabilitação, você vai ter o psiquiatra, você vai ter o conselheiro, você vai ter o psicólogo, você vai ter, às vezes existe um guia espiritual, que daí seja irrelevante qual for a sua religião, né? Você vai trabalhar o que se chama de espiritualidade, bastante diferente de religiosidade. Então é mais ou menos isso que nós vamos falar aqui nesse nosso canal. E eu vou falar hoje, né, abrindo, sobre a doença, né, que tipo de doença é, né? Ela é, de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença crônica. Toda doença crônica que não for constantemente monitorada levará à recaída. As pessoas às vezes colocam que existe muita recaída na dependência química, no alcoolismo. O índice, e isso é estatística, de recaídas de dependência química e alcoolismo é o mesmo índice de outras duas doenças crônicas, diabetes e hipertensão. As duas também são crônicas e o índice de recaída é exatamente o mesmo. A dependência química ela é considerada uma doença complexa.
E ela é considerada uma doença complexa por dois fatores iniciais, que são o doente ele não se reconhece como tal, ele não acha que ele tem uma doença, e em toda doença o doente ele quer o remédio, né? E o remédio oferecido em toda doença é um alívio para o sofrimento. Nessa doença, o remédio é o próprio sofrimento, é sofrido, é difícil deixar de usar drogas. E em toda doença, e essa é uma parte que eu brinco sempre, né? Em toda doença, quando o médico diz, né, o paciente vai ter alta, né, as pessoas ficam felizes ao redor, a família fica feliz ao redor. Né? Nessa doença, normalmente numa comunidade terapêutica, num centro de tratamento, numa clínica, quando você anuncia para a família que ela irá ter a alta, as famílias ficam, mas você tem certeza? Será que não é melhor deixar mais uns 2 meses? Será que está pronto? Será que não está? Né? Porque finalmente essas famílias, ao internar o seu familiar, tiveram algum alívio por um período de tempo. Né? Então, nós temos essa visão, né, de que é uma doença complexa. Nós temos algumas outras falas, né, e uma das definições que eu gosto muito, que é do Jung, né, que ele fala sobre o alcoolismo em específico. Nesse caso, ele diz: o alcoolismo é uma doença de fundo espiritual que tem em sua base um impulso para a plenitude. E é exatamente isso que não só o adicto, mas o usuário de qualquer substância, ele quer estar pleno, ele quer preencher aquele vazio, aquele buraco que ele tem no peito e que momentaneamente a droga consegue não curar, ela consegue preencher esse vazio. Como pode se perceber, existem tantas coisas, tantos meandros dentro dessa doença, que realmente um só vídeo não iria nunca satisfazer. Então, esse é um pontapé inicial num assunto que tem muito a se estender, e para que você possa ter uma compreensão melhor, você irá clicar no inscrever-se no canal, você irá dar um like, e isso vai permitir com que a gente continue falando, com que a gente continue gravando, com que a gente continue trazendo informação, e serão informações de todos os tipos dentro desse assunto. Um assunto de muita relevância, muito controverso, muito complexo, e que atinge, né, também, dados da Organização Mundial de Saúde, atinge 15% da população. Então, familiares, as próprias pessoas que têm essa doença necessitam de informação, e é para isso que a gente está aqui, disseminar informação.